Uma única fé, um único livro sagrado e mais de 45 mil maneiras diferentes de acreditar. Como é que pode? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo nesse paradoxo fascinante e, vamos ser sinceros, bem complexo, da unidade e da divisão no cristianismo. A questão central da nossa análise é essa: como uma fé que prega tanto a união acabou se quebrando em milhares de pedacinhos. A resposta, pelo que tudo indica, não está tanto no que está escrito, mas em como as escrituras foram lidas e interpretadas ao longo dos séculos. Para entender como chegamos nesse ponto, a gente precisa começar com um fato que é, no mínimo, impressionante: a quantidade absurda de igrejas e denominações que existem hoje. É isso mesmo, mais de 45 mil denominações cristãs no mundo todo. É um número que chega a dar uma tontura, né? E muitos defendem que, bom, não era bem isso que os fundadores da fé tinham em mente. Existe uma ironia aqui que é bem difícil de ignorar. Então, a pergunta é: onde foi que as coisas começaram a sair dos trilhos? Para descobrir, a fonte da nossa análise nos leva de volta para o comecinho, para ver o que a própria Bíblia diz sobre como ela deveria ser lida. Será que existia um manual de instruções original? E olha só, no livro de Lucas a gente encontra uma passagem que é simplesmente fascinante. Aqui, o próprio Cristo está ensinando como interpretar as Escrituras. É como se ele estivesse entregando a chave mestra para entender a unidade original da fé. E esse método se baseia em 3 ideias bem simples, mas muito poderosas. Primeira, a Bíblia é uma história só, e não uma coxa de retalhos. Segunda, ela tem que ser lida por inteiro, não em pedaços soltos. E o mais importante de tudo, Cristo é o protagonista, o centro de tudo. A análise sugere algo bem provocador. Talvez o problema nunca tenha sido o livro em si, mas o momento em que esse manual de instruções foi deixado de lado. É quando acontece esse desvio do método completo, holístico, que a porta para a divisão se abre. Mas como é que essa divisão acontece na prática? Não é do nada. O apóstolo Paulo dá uma pista muito boa, usando uma palavrinha grega bem específica, que funciona quase como um diagnóstico preciso para a causa dessa fratura. Essa palavra é pitanologia. Pensa nela como um argumento que soa bem demais. Sabe, ele parece convincente, faz todo sentido, tem uma lógica que parece impecável, mas pode não ser a história completa. É uma verdade parcial, mas que é dita de um jeito tão bom que pode enganar. Aqui a gente vê esse contraste de um jeito bem claro. De um lado, a pitarnologia, discursos que se apoiam na nossa lógica, que pegam um versículo aqui, outro ali, para construir uma ideia que soa bem. Do outro, a verdade que vem da revelação, que exige olhar o quadro todo. É uma escolha entre o que parece certo para a gente e o que é revelado pelo conjunto da obra. Certo. Então, como é que uma simples ideia persuasiva, uma pitanologia, pode explodir e rachar uma comunidade inteira? Acontece que existe um padrão, um processo quase previsível que se repete. Vamos dar uma olhada nesse mecanismo. Tudo começa quando um argumento persuasivo atrai um grupo de pessoas. Elas formam o que os gregos chamavam de haireses. No começo, a palavra só significava uma escola de pensamento, sabe? Mas com o tempo, ela virou o embrião de uma facção, um grupo com uma opinião muito particular. E aqui a gente vê o passo a passo. O processo é muito claro. Uma ideia atraente cria um grupo. Esse grupo começa a achar que só ele tem a verdade. E o passo final, quase inevitável, é a separação, o rompimento. O que era só uma opinião acaba virando uma nova denominação. E este exemplo é perfeito, tirado direto da fonte. Na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo já estava lidando com isso na prática. Ele alerta sobre 3 escolas de opinião que estavam causando problemas. Dá uma olhada na tabela. Cada uma delas era um tipo diferente de pitanologia que tirava Cristo do centro para colocar outra coisa no lugar. Ok, se os argumentos persuasivos, a pitanologia, são o veneno que causa divisão, qual seria o antídoto? Felizmente, os apóstolos não só diagnosticaram o problema, eles também deixaram uma receita bem poderosa para combater essa fragmentação. E aqui está o segredo: o antídoto não é criar um argumento humano ainda mais inteligente. É o contrário, é voltar para a fonte, é buscar um conhecimento pleno ou epignose de Cristo. Não é um conhecimento superficial de ouvir falar, mas um entendimento profundo, íntimo, que vai além das opiniões. Paulo aqui vai direto ao ponto. Ele primeiro identifica a doença com uma clareza impressionante. Ele alerta para o perigo de sermos seduzidos por palavras bonitas, por raciocínios que parecem lógicos, mas que podem nos desviar da verdade. Agora, vamos para a solução. E como a gente vê aqui, a cura é quase poética.
É sobre deixar que a palavra de Cristo habite ricamente na comunidade, como se fosse um morador permanente que preenche todos os espaços e une as pessoas. E o ponto crucial é este: não é um esforço solitário, de cada um no seu canto. É um trabalho de toda a comunidade que se junta para mergulhar nas Escrituras, sempre com Cristo no centro de tudo. A unidade, nesse sentido, é um projeto coletivo. Resumindo, então, o antídoto apostólico é um chamado para voltar ao essencial. É sobre trocar opiniões que soam bem por um conhecimento profundo de Cristo, baseado na leitura completa e unificada das Escrituras. Segundo essa análise, é assim que a fé se fortalece e a unidade pode, quem sabe, ser restaurada. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final bem intrigante. E se a chave para a unidade não for ter todas as respostas certas ou vencer todos os debates, mas simplesmente reaprender a ler o livro sagrado do jeito certo? Uma mudança de perspectiva que poderia, de repente, mudar tudo.